cardíaco. Mas o próprio pastor também. Gravar agora, pronto. Então, a gente continuando sobre essa questão de querer, né, fazer com que as outras pessoas elas sejam, pensem. Isso, na verdade, é uma anulação, né? Você quer anular a outra pessoa. Então, a gente precisa entender que esse tipo de relacionamento, ele sempre será prejudicial. Porque o relacionamento no reino de Deus, ele nunca é por opressão. Jamais pode ser por coação, né? Persuasão. É necessário haver consciência, entendimento em todos os relacionamentos. E aí o senso de responsabilidade, né? A reciprocidade, essa voluntariedade, ela precisa ser como fruto e resultado de uma espontaneidade mesmo. É claro, eu não estou dizendo que a gente não deve pôr regras, por exemplo, nas crianças e adolescentes que ainda não têm a maturidade para decidir algumas questões da sua vida. Mas a gente precisa também ter muito cuidado para saber que essa pessoa não é direito nosso. Tem pessoas que acham que os filhos que eles têm são deles, e não são. Nós não temos filhos, né? Nós não temos filhos. Não há essa relação a minha propriedade porque é meu filho, no sentido parental, sanguíneo, no sentido social, sim, é meu filho. Porém, antes que ele seja meu filho nesses âmbitos, ele é filho de Deus. Então eu preciso entender o que Deus quer na vida desse menino, dessa menina, para que eu possa dar os recursos e como flecha na mão do valente, essa é a ideia, né? Então, como flecha na mão do valente, então a gente atira. A flecha não fica com o valente na sua aljava, tá certo? A gente enche ela, né? A gente se enche de filho, pega esses filhos e vai atirando no alvo, né, Karen? A Bíblia diz, né? Enche sua aljava dos filhos, das flechas, e a gente vai atirando. Só que direcionado para onde Deus. Então a gente precisa ter a clareza do que Deus quer na vida dessa pessoa. Por exemplo, tem casais de ministros, obreiros, pastores, que eles têm um conflito pelo fato de que um entende que tem o mesmo chamado do que ele. Estava conversando com um amigo meu sobre isso, um amigo meu hoje, a gente estava conversando sobre isso. Então, assim, por exemplo, um pastor não precisa de uma pastora do seu lado. Ele precisa de uma mulher que seja mãe e esposa. Isso, para mim, assim, já é algo fenomenal. Eu acho que é um chamado maior do que o dele, inclusive. Porque, às vezes, ele dá muito mais trabalho do que a sua congregação. Então, ele precisa de uma esposa que cuide dele, né? E essa tarefa de esposa, né, essa tarefa de mãe é tão nobre quanto o ministério pastoral, por exemplo. Não tem aqui menos nem mais. É que cada um tem o seu papel, né? A gente ouve falar muito, aí aqui são teologias sobre John Wesley, né, Charles Wesley, os metodistas lá, né? Os homens aí que foram muito usados por Deus. Só que por trás deles, aliás, me parece que eles eram 17 ou 19 irmãos. Era um negócio assim do norte mesmo, um negócio nordestino, sabe? Que fazia filho até umas horas. É tribal, né? Então o povo antes fazia filho com força, nesse sentido. E aí a gente ouve muito falar então desses dois homens, assim, figura histórica impressionante na história da igreja. Só que a mãe deles, a Susana Wesley, era uma discípula de Jesus assim, fenomenal, onde criou todos esses 17 ou 19, não me recordo agora, mas era por aí, 17 ou 19 filhos. Criou todos eles assim, sabe, de uma maneira assim piedosa. Negócio impressionante. Se hoje a gente tem dificuldade de criar 1, 2 filhos, seja 4, né? Imagina 17, imagina 19, né? Sem alguns recursos que a gente tem hoje que nos facilitam de alguma maneira. A gente está falando de um tempo que não tinha creche, tá certo? De um tempo que não tinha essa escola formal. Então a mãe, era professora, era tudo, que inclusive continua sendo hoje, né? Tem algumas facilidades que vão amenizando, mas não deixa de ter uma demanda absurda. Então a Bíblia, inclusive, diz que a mulher salvar-se-á dando à luz a filhos. Olha que coisa interessante. Então, ser mãe é um ministério, tá certo? Tanto quanto necessário, se duvidar, até mais importante do que o próprio pastoreio, nesse sentido ministerial. Né? Porque o negócio começa nela.
Não só na fecundação, eu estou dizendo no princípio de tudo, dos valores, do fato de ser o canal de Deus para aquele ser humaninho, certo? Então, a gente precisa entender que os ministérios, né, as pessoas... Eu vou ver se eu consigo, se vocês me lembrarem, me ajudem aí na lembrança, porque minha cabeça não dá conta mesmo. Estou aqui confessando meu pecado, estou reconhecendo isso. Eu não dou conta mais de um monte de coisa, então eu preciso da ajuda de vocês, né? É muita coisa para pouco André. E aí me lembre, porque eu vou mandar um videozinho para vocês, talvez de 5, 6 minutos, onde fala sobre isso. Deus, ele no céu, possivelmente, né, Deus ele nos chamará e nós vamos, lógico, como nós somos assim, querer impressionar Deus, né? Mas você ouviu, Senhor, o que eu fiz lá? E como eu fiz? Aí Deus fala, não, tu não sabe, eu sou onisciente, eu vi, eu sei. Então, mas o senhor viu que eu fiz com excelência? E Deus, ele é justo, ele vai reconhecer. Não, de fato, você fez com excelência, assim como poucos fariam. Dedicado, precisão, negócio cirúrgico. Excelência, você fez muito bem. O problema é que não era isso para você fazer na sua vida, né? E aí, assim, uma mãe que ela foi chamada para ser mãe de fato nesse engajamento, ela quer, de repente, fazer outra coisa, uma executiva, e aí, eu não estou dizendo aqui que a mulher, que eu estou, parece enfatizando a mulher como se fosse só a questão da mulher. A gente chega lá no homem, tá? Só estou dando exemplos aqui. Ela pode fazer tudo o que ela quiser nesse sentido? Pode. A mulher virtuosa lá trabalhava fora, era uma negociante, assim, ela administrava a empresa, dona de casa, impressionante, uma mãe, assim, aquela mulher do Provérbios. Provérbios 31. Não é? Mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? Excede a valor de rubi. Então, quando você vê a descrição dessa mulher... Tá bom, gente, eu fui achada. Oi? Não entendi, Tá cara. bom, eu fui achada. Tudo bem? Você sabe que... Eu aprendi com o meu professor. Eu tenho orgulho. Da humildade. Orgulho da minha humildade. Eu não duvido, não, que vocês têm virtudes, como todos nós temos, né? Uns mais e outros menos, ou uns de uma forma. Mas não é só da mulher. Vocês sabiam que o texto lá também do Antigo Testamento, né? Acho que é um dos profetas, ou Ezequiel, o Jeremias, vai dizer assim, homem fiel, quem o achará? Então, vale para os dois. Achou também, a cara está falando aqui. Rapaz, então tá, coisa boa. Não, lua de mel impressionante. Já achei, ele mora aqui comigo, eu não sei o de vocês, mas o meu tá aqui, tá no vale, tá guardado. Tá guardado. O de vocês. Coisa boa. Minha Nossa Senhora dos Evangélicos. Então, tá, irmãos? O que acontece? Então, esse é o entendimento que a gente precisa levar as pessoas de que cada um precisa entender-se, né, a sua identidade e para aquilo que, de fato, ele foi vocacionado e chamado por Deus e ser tratado. Porque enquanto ele não entende isso, muitas vezes há uma transferência e ele justifica suas ações, seus pecados, né? E põe a culpa no outro mesmo. Então, essa é a questão de você entender que cada um precisa ser enxergado como único e a gente não pode jamais transferir. Então, a gente precisa sempre estar levando as pessoas também, quando isso é identificado, lógico, né? Quando é identificado, levar essas pessoas a essa percepção de que ela não tem, tá? Então, essa questão de filhos perfeitamente comportados, né? Ou uma vida sexual, a gente está falando de expectativas, hein? Uma vida sexual extraordinária com seu marido. Ó. Ele está falando aqui de expectativas irreais, né? Quem disse que tudo isso precisa ser atendido com uma performance? Então, é preciso entender que cada um de nós temos limitações, nós nunca, jamais devemos nos comparar com ninguém, né? Isso no matrimônio é horrível, isso na criação dos filhos é horrível. Ah, a filha de fulano não é igual a você, você devia ser igual a filha de fulano. Comparar, por exemplo, rapaz, não faça isso jamais. Não estou falando com as irmãs aqui, eu sei que vocês não fazem, eu acho, espero, nunca tenha feito na vida, né? Que nunca fará na vida, mas jamais fale, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. Essas comparações, né?
Ou então o próprio filho, né, falando, você é igual ao seu pai. Essas comparações, elas são prejudiciais, são muito prejudiciais. Então, a gente precisa trabalhar toda essa questão, as expectativas, esses temores, a ira e o direito, né? A apatia, a idolatria, e tudo isso são dinâmicas subjacentes. Isso são as dinâmicas subjacentes. São aquilo que não é visto a priori, não é aquilo que é percebido notoriamente, mas essas coisas correm do lado, tá certo? Essas expectativas, esses medos, essa exigência de que eu tenho direito, você me tirou da casa dos meus pais para me dar isso, me dar aquilo e tal. E os filhos, então? Eu não pedi para nascer nessa família. Será que algum filho já falou isso para nós, né? Eu não pedi para nascer nessa família, aquela coisa toda. Enquanto eles, meninos, imaturos, isso a gente desconsidera. O problema é quando os adultos começam, né, a fazer essas cobranças de direito. Nós vivemos numa geração de direito, muito direito, muito direito. Tanto é que a gente processa um ao outro. A gente processa a igreja, a gente processa a esposa lá no tribunal, né, na separação. Os pais têm filhos processando pais, vocês acreditam nisso? Né? Então, é umas coisas assim absurdas. Eu não estou falando que não há direitos judiciais. Há direito, estão aí, as leis estão aí. Só que Paulo, por exemplo, em 1 aos Coríntios, capítulo número 6, capítulo 5 ou 6, alguma coisa assim, ele vai nos ensinar, inclusive, que nós muitas vezes temos que sofrer o dano. Então, a gente vivendo nessa relação de direito, cada um exigindo, cobrando, o que vai sobrar? Só pedaços, né? Porque é um tentando mutilar o outro. É uma briga de foice, como diz na minha terra, né? Onde um vai tentando tirar do outro o máximo que pode. No âmbito emocional, a gente está falando, não é só questão financeira, não. No âmbito emocional, né? Psicológico, tá certo? Então a gente precisa ter muito cuidado aí e descobrir essas dinâmicas aí que correm em volta. A gente precisa sempre, no aconselhamento, mostrar as consequências. Sempre, mano. Eu queria que vocês dobrassem a atenção no que eu vou falar agora. Se possível, olhe para mim aqui, ó. No meio da minha sobrancelha, ó. Procure onde ela se divide. Enquanto você não achar a divisão da minha sobrancelha, não pare de olhar aqui para mim, ó. No meio da minha sobrancelha. Fica olhando aqui. Eu queria que você agora me desse toda a atenção. Né? Nós nunca devemos, jamais, em um aconselhamento, fazer juízo ativo moral. Veja bem, nunca em um aconselhamento nós devemos fazer juízo, certo? Moral ativo, ou juízo ativo de moral. Ou seja, pode ser uma pessoa que vem se aconselhar a gente e, de fato, essa pessoa pecou. Pecou mesmo e pecou feio, né? E moralmente, assim, ela errou demais. Nós não estamos aqui para fazer esse juízo ativo de moral. Por quê? Se fizermos isso, vamos trazer a sentença e o julgamento. Estou dizendo que isso não vai haver de alguma maneira lá na frente. Eu estou dizendo que é necessário tratarmos primeiro, certo? A pessoa como ser humano, para depois corrigirmos as questões morais. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Então, assim, ó, você pecou, você é isso, não sei o quê. Não, isso agora não é para tratar isso. Será tratado em um segundo momento, em um terceiro momento. A questão aqui é preservar essa pessoa para resgatá-la, tá certo? É isso que Deus faz, entendo que isso que Deus faz conosco, na história da humanidade. Deus, se ele fizesse juízo moral, né, juízo ativo de moral, ele teria fulminado a cada um de nós na primeira consciência de pecado. Fulminado. Deus não disse, vem cá que eu quero resgatar você, vou restaurar você, tratar isso, tratar aquilo, e nesse processo de resgate, então, a gente vai sofrendo as consequências naturais dos nossos erros. Não é, irmão? Então, é a religião que faz isso. É o tribunal que faz isso, porque julga no direito. E a partir desse senso de direito. Não é senso de justiça, porque justiça, na ótica bíblica, não é a justiça que nós temos na nossa ótica. A nossa justiça, que nós temos, a justiça humana, e ela só pode lidar dessa forma mesmo, porque
como Deus, a justiça de Deus não pode ser um meio operandis, preste atenção, a justiça de Deus não pode ser um meio operativo social, porque aí não vai dar. Porque ladrão tem que prender, não tem jeito, estuprador tem que prender, são criminosos, não é? Vão destruir a sociedade. Então você precisa prender. O problema é que esses presos eles não são tratados. Esse é o grande problema. Tem que prender. Então ladrão não. Mas eu fui perdoado, Deus te perdoe e está tudo certo, vá em paz. Vai em paz não, ele precisa entender as consequências do seu pecado. Agora, a graça não é aplicada socialmente nesse sentido. Mas no âmbito pessoal, aí sim. Né? A graça ela é aplicada, porque se não for, não dá tempo. Já pensou a pessoa ficar presa na sua culpa? Presa, né, nesse peso demasiado que é o pecado? Ela não anda. Não tem como ela responder à graça de Deus. Então, para esse ser humano, a gente preserva, a gente trata, a gente caminha. Está restaurado? Está equilibrado nas emoções? Percebeu, reconheceu, se arrependeu de tudo que fez? Sim. Então, está lúcido, né? O Espírito Santo iluminou tudo quanto era canto escuro aí? Sim. Tá bom. Então, agora, vamos fazer o seguinte, ó. Você sabe que tem essa consequência, essa consequência, essa consequência e essa consequência. Isso é um segundo momento. O primeiro é segurar essa pessoa por aquele fio que ela está pendurada, né? O fio da vida invisível está segurando aquela pessoa para que ela não caia num abismo existencial. Então a gente precisa segurar nesse fio, certo? E aí depois que a gente vai tratar, não é punir, porque justiça a gente entende como vingança, muitas vezes, e justiça na Bíblia, na verdade, é inocentamento da pessoa. O inocentamento da pessoa não quer dizer que ela não vai sofrer as consequências do seu erro. O inocentamento da pessoa quer dizer que Jesus já tirou aquele peso existencial que ninguém suporta carregar na vida, que é o pecado, está nos ombros de Jesus. Ele levou sobre si, seus ombros, o principado, a potestade. Ele arrancou a culpa, porque essa culpa é demasiadamente, né, pesada para que a gente leve. Então Jesus levou isso, porém, vem o perdão de Deus e as consequências continuem. Deus dá graça, inclusive, para que a gente administre e viva com essas consequências, porque Deus também não está criando nenhum menino mimado, que é para tirar todas as consequências. Isso os pais fazem, né? O filho erra e ele acoberta. Aí está errado, né? Mas mostrar as consequências. Então, toda decisão na vida, pequena ou grande, tem consequências. Esse é o princípio bíblico de semear e colher. Vamos ler um texto de Gálatas? Bora lá? Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo de número 6, versículos de número 7 ao 10. Então a gente estava em Efésios, né? Não sei se vocês ainda estavam abertos em Efésios. A gente volta um livro, Gálatas capítulo 6, verso 7. 7 até o 10, ó. Coisa interessante. Gálatas 6 e 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, a questão a gente chama de lei universal. Plantou, colhe. Plantou na carne, da carne colhe a corrupção. Plantou no Espírito, do Espírito vai ceifar a vida eterna. Então, é a lei universal. É as consequências da vida. Então, pequenas ou grandes decisões, elas sempre vão ter esse desdobramento. Né? Então, a gente precisa... Uma pessoa me procurou esses dias, anteontem, e muito desesperado, muito desesperado. E ele estava com ideias de suicídio, né? E planejando tirar sua vida ontem, era domingo. Depois disso aqui e tal, eu falei, tá bom. E eu disse, calma, conversando daqui, dali. Foi sábado, domingo conversei de novo, já estava mais calmo. E eu falei, ó, é o seguinte, você tem que entender que você tomou essa atitude, e está tendo e vai ter esse desdobramento, essa consequência e essa consequência, né? Então a gente precisa entender, as nossas ações, elas demandam uma reação ou reações. A gente precisa mostrar as consequências. Veja bem,
é bom explorar as alternativas diferentes que uma pessoa pode ter diante de si e traçar as consequências lógicas e certas escolhas e hábitos. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa mostrar para essa pessoa, então, as consequências, porém, traçar com elas aqui, essas pessoas, né, com o aconselhado, é, alguns caminhos, algumas alternativas, tá certo? Ó, de fato, a gente trabalha com aquilo que a gente tem na mão no momento. Então, o ideal era não ter feito isso. Fez, então você saiu do ideal, está no real, qual é o real? Então, na realidade, você tem essas alternativas. Então, a gente vai estudando e trabalhando com a pessoa quais alternativas ela tem e a gente vai procurando, de alguma maneira, essas alternativas aí, né? Para que ela possa, então, ter diante dela essa possibilidade de traçar, né? Toda essa lógica aí das escolhas e dos seus hábitos. Vou mostrar as consequências. Tudo bem? Posso ir para frente aqui? A gente precisa confrontar e reorientar. Então, agora é o momento, né, de tudo aquilo que a gente já veio fazendo com essa pessoa, a gente precisa confrontar e reorientar a pessoa. Frequentemente, o conselheiro pode ter conversas com pessoas insensíveis e tolas. A confrontação é uma parte normal da vida do conselheiro. A gente vai ler 2 Timóteo, tá? Um pouquinho mais para frente, aqui onde a gente estava, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de número 14 e versículo de número 15. 14 e 15 de 2 Timóteo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de número 14 e 15. Veja bem o que está escrito aqui. 14 e 15, né? Alexandre, o latoeiro. Então, Alexandre, o latoeiro, trabalhava em ferro velho, né? Causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha... Opa, é só o 14 e o 15, desculpa. Então, para no 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Paulo confrontou muito esse tal de Alexandre, o latoeiro, né? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 14 e 15. Eu li os teus lábios, que eu não estou te escutando, cara, mas eu li os teus lábios. É isso mesmo, né? Ó, então, aqui é assim, você vê que é, né? É Libras. Desculpa aí se... Né? A gente ensina tudo, né, Karen? Teologia, Libras, corte e costura, culinária. Depois eu passo uma receita para vocês, tá? Então, vamos lá. Alexandre Latoeiro foi confrontado. Então, o confronto, a confrontação, ela é parte natural da vida do conselheiro. Porque a gente se depara, de fato, com pessoas insensíveis e tolas, certo? Pessoas idiotas. Essa palavra pode parecer muito, muito dura. Alguns pensam até que é um xingamento. Falam, André, tá xingando agora? Apesar de tudo, ainda você xinga? O idiota, a palavra idiota quer dizer aquele que pensa só em si, né? Egoísta, né? É o id, né? Idiotes. Então, é a pessoa que pensa só em si. Então, gente egoísta. A gente se depara com essa pessoa, precisa confrontar. Gente insensível. A confrontação é necessária. E pessoas idiotas, pessoas insensíveis, pessoas tolas, elas resistem ao confronto, né? A Bíblia diz isso lá em Provérbios. Então, a pessoa tola, ela rejeita a confrontação. Mas é necessário confrontarmos, certo? E é preciso a gente confrontar essa pessoa, porque muitas vezes na vida ela nunca foi confrontada e às vezes por não ser confrontada é que ela chegou nessa situação, né? Então, tem pessoas que elas impõem ela tem uma postura, impõe às vezes pelo cargo, né? Por exemplo, um líder, um pastor, um professor, um pregador, uma pessoa renomada, uma pessoa com poder aquisitivo alto, uma pessoa, enfim. Ela, às vezes impõe e as pessoas ficam com medo de muitas vezes chegar nessa pessoa e confrontá-la no seu pecado, né? Eu não estou falando aqui para ser bruto, mal educado, ignorante, não tem nada a ver. O confronto é de fato quando nós somos sinceros a respeito daquela situação e da vida daquela pessoa naquele ponto. É de fato falar, olha, você está sendo egoísta nisso aqui. Quem é que gosta de ouvir isso? Né? A Bíblia diz que a correção ao presente momento não parece ser de gozo, de alegria. Não espere numa confrontação que alguém fale assim, amada, Deus te abençoe, coisa boa, você está tocando na minha ferida. Né?
coisa boa que você está me mostrando, aquilo que eu não quero ver e que ninguém teve coragem de me falar, né? Então, assim, não espere isso. Espere o contrário. Espere, de fato, às vezes, a devolutiva de uma maneira que você vai se surpreender. Mas isso a gente deve estar preparado, certo? Isso é parte natural da nossa vida, né? Ser afrontado muitas vezes porque a gente confrontou. Nós não afrontamos, nós confrontamos. A afronta veio como uma devolutiva de uma rejeição natural do ego humano corrompido que nós temos. Uns mais, outros menos, por julgar, enfim, tem aí uma série de questões. Então, nós devemos confrontar e reorientar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, coisa boa. E agora só tem um tempinho aqui, 10 minutos, mas tá bom, né? Valeu a pena aqui ver 10 minutos, a gente vai ver 10 minutos a face da nossa amada. Saber como confrontar uma situação, tá certo? Específica, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. A confrontação deve sempre ser ministrada com intenção redentora, queridos. Queridas, sempre deve ser ministrada com intenção redentora e com compromisso pessoal. Bem provável que a advertência será ignorada. Espere isso também, tá? Você vai advertir, você vai aconselhar, e tem pessoas que simplesmente ignoram o que a gente fala. Simplesmente desprezam o que a gente fala. Desprezam. Então, se prepare para ser desprezado, né? Para ser confrontado ou para ser afrontado, tá certo? Então, ela vai ser, muitas vezes, né, essa confrontação rejeitada mesmo, ignorada. E a pessoa cairá no abismo, né, do pecado se fizer isso, lógico. Nem sempre isso vai indicar uma má qualidade na confrontação. Eu queria preparar vocês, ou pelo menos falar com vocês, sobre a frustração que nós vamos ter, com certeza, no aconselhamento. É inevitável. Assim, vai ser... Se até hoje você teve sucesso em todo aconselhamento que você teve, então eu quero profetizar que você vai ter momentos de frustração. Tá certo? Você vai. Se não teve, assim digo eu, não Senhor. Tu vai se frustrar. Né? Não tem jeito. E a gente, aquela sensação de que a gente talvez não aconselhou como deveria, a gente às vezes não vê o resultado positivo do nosso engajamento, ou aquela pessoa não entendeu o que a gente quis passar, ou nós não ajudamos de uma maneira como a gente queria. Então, isso faz parte também, e nem sempre quer dizer que foi um mau aconselhamento, que a gente não deu conta ali. É que tem uma pessoa do outro lado que ela absorve ou não, aceita ou não, né? Então, a confrontação, ela é necessária e a reorientação, então essa confrontação sempre deve ser, sempre nesse tom, com a intenção redentora, certo? Sempre, sempre, é o que Jesus fazia. Sempre quando ele mostrava o pecado de uma pessoa, é para que ela fosse redimida daquilo, né? Para que ela pudesse estar mudando de comportamento. Jesus, ele sempre foi didático na sua exposição, certo, do pecado das pessoas. Jesus, quando expunha o pecado da pessoa, não era para a vergonha dessa pessoa, muito menos para irritá-la, e sim para que esse pecado viesse à sua consciência e ela fosse resgatada na sua consciência desse pecado, né? Então, a gente precisa fazer isso. Essa confrontação precisa ser sempre com uma reorientação, ou seja, de uma forma intencional, pontual. Então, nós não ferimos ninguém. A gente não fala com essa intenção e a gente não fala para ferir ninguém, né? Essa confrontação, ela não pode ser ferina. Essa confrontação precisa ser redentora. Isso é o que a gente chama de falar a verdade em amor. Lembra das primeiras aulas? Né? Falar a verdade em amor? Então é isso. Nós falamos a verdade é dura, é muito dura, mas quando ela vem com amor de quem fala, porque é direcionado, proposital, com um fim redentivo, então essa verdade, apesar de ser dura, ela resgata, né? E a Bíblia, inclusive, diz, né? Eu comecei o texto, não acabei, lá de capítulo de número 10 de Hebreus, né? No capítulo número 12, melhor dizendo, de Hebreus, que essa correção, a presente momento, não é de prazer, né, de alegria, mas depois gera um fruto pacífico naqueles que são exercitados por ela. Então, isso que é muito interessante. Então, as pessoas foram confrontadas, elas, no presente momento, não tem jeito. Não tem jeito.
Eu acho que é muita hipocrisia quando a gente fala que a gente gosta de ouvir a verdade. Nós não gostamos de ouvir a verdade. Jamais, amado. Não tem como. A verdade para nós é algo a ser rejeitado, porque a verdade ao nosso respeito é feia. A verdade ao nosso respeito mostra para nós nossa insuficiência, nossa incapacidade e o que há de mais feio em nós. E a gente não gosta de expor essas coisas, a gente esconde tudo isso, né? É por isso que a gente gosta de ser enganado. Na verdade, nós somos enganados porque gostamos de ser enganados. O engano, ele é mais atraente, né? Porque ele fala da gente aquilo que a gente não é, mas gostaria de ser. E a verdade fala daquilo que a gente é e a gente não gostaria de ser. Então, aqui está o grande problema, né? Mas vamos lá. A gente precisa sugerir alvos de curto e longo prazo, né? Deixa eu ver se eu tenho tempo para... Não tenho tempo para... Eu acho que vou deixar esse ponto aqui para a próxima aula, tá? Porque aí eu vou sugerir esses alvos, porque a gente só tem 5 minutinhos e eu gostaria de deixar para vocês aí, tá pontuando alguma coisa, falando, questionando. A Ângela está aqui na aula presencial, se quiser. E vocês aí, coisa rápida, aproveita o tempo, a gente só tem 4 minutos e um pouquinho. Depois, na próxima aula, a gente conclui aqui nos pontos. Nada declara, não acredito, vocês não têm nada. Pode falar, eu aguento, pode me confrontar. Não? Ninguém quer abrir o microfone para falar? Não? Sério? Tá bom. O que me resta? Orar. Orar por nós. Porque se eu começar aqui, eu não vou acabar, né? Quero propor, então, o outro ponto para a próxima aula. Sugerir alvos de curto e longo prazo e a gente precisa concluir a sessão, né? Ou seja, esse aconselhamento. Esses 2 pontos aqui para completar todo esse processo, tá? E aí eu encerro essa questão mais teórica, ferramental, e aí depois na aula que vem, né, da segunda metade, a outra aula, a última, nós teremos 2, então 1h30, para discutirmos algumas questões, assim, vai ser mais ou menos um ensaio. Vamos pegar alguns pontos complicados, alguns temas complicados, algumas situações complicadas, e vamos abrir a discussão para a gente ver como que a gente pode estar iniciando, né, aí um processo de resgate a partir de algumas coisas complicadas. Então, eu gostaria que vocês, inclusive, sugerissem. Né, André? Vamos falar aí. Tem? Então, diga. O pastor que matou a nora. Sim. Ah, esse tá. Como que a gente trataria, então, o pastor? O pastor que ele está preso. Será que ele está recebendo algum tipo de visita dos irmãos que estão levando uma palavra de aconselhamento, com justiça, de misericórdia? Vocês ouviram, não, né? Não ouviram, não? A Ângela aqui disse que tem um caso muito complicado. Como trataríamos, como nós aconselharíamos o pastor, que é aqui da região, que matou a nora? Né? Como seria esse aconselhamento para ele? Ó, juízo ativo, de valor moral, a gente já está pensando, mas tem que aconselhar ele. Percebam, amados? Foi isso que eu falei. Se a gente fizer juízo, né, ativo de moral, a gente não vai aconselhar um monte de gente. André, eu acho que se a gente for aconselhar, seja qualquer tipo de problema, já com um olhar moral ou ético, a gente não deve nem aconselhar. Porque não adianta, você vai acabar apresentando a sua opinião, o seu olhar, e vai bloquear a possibilidade de ver outras coisas, né? Porque não é aconselhamento, é execução de juízo, né? Então a gente vai executar a pessoa que não foi executada direito. Então, assim, o pecado, a sua atitude e as consequências. Oi? Pegar, no caso, se ele chegasse ao ponto de pedir o aconselhamento, até que chegou, até o fato de que ele chegou a essa situação para poder fazer algum tipo de análise em si. Não adianta presumir fazer um pré-julgamento ou já está fazendo a sentença dele, sendo que ele já está pagando. Falta o contexto do texto, né? Isso, o nosso papel, né, que o Tiago vai dizer na carta, ele vai dizer assim, nós somos observadores da lei. Nós não somos executores da lei. Há um só juiz e um só legislador, que é Deus. Né? Então, nós não executamos.
A gente não está nesse papel. Nós estamos de observadores, como conselheiro. Então, se eu faço esse juízo de valor ativo de moral, calma aí, ele matou um pastor adulto, responsável. Então, assim, a gente não está no papel de executor e de julgador, estamos no papel de conselheiro, de resgatar aquela pessoa, como eu disse agora há pouco, consequências, tudo isso. Exato, já está fazendo. Isso, o Estado vai tomar providência jurídica. Exato, Né? já está pensando. Exato, o nosso papel é um. A gente está falando de outras coisas, então cada um tem o seu papel. E o nosso papel como conselheiro é resgatar aquela pessoa, de alguma maneira. As consequências, as punições, as questões administrativas, jurídicas, enfim, isso não